meninas! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para uma aula que vai trazer desafios, curiosidades, uma aula totalmente diferente, mas que vai envolver os conteúdos que nós estamos estudando sobre estruturas de repetição. Mas bora lá começar? A nossa aula de hoje ela tá um pouco diferente. Ela tá bem assim, relacionando com astronomia, astronáutica, todas essas coisas relacionadas, NASA, um pouquinho de cada coisa, porque nossa aula hoje é sobre lançamento de foguetes. Como assim, Thalia? A gente vai falar sobre lançar um foguete? Sim, um pouquinho de tudo isso. E hoje a gente vai conhecer a história de uma pessoa que foi muito importante para a humanidade chegar à Lua, que é a história da Margaret Hamilton. A gente vai aprender, claro, com a melhor sobre os foguetes. A Margaret, né, seu nome é Margaret Hatfield Hamilton, que foi então uma diretora da divisão de software no laboratório de instrumentação do MIT, que é um instituto de Massachusetts. E o que acontece? Ela desenvolveu o programa de voo utilizado no projeto Apollo 11. Vocês já ouviram falar sobre esse projeto? Esse projeto justamente tinha o objetivo de levar pela primeira vez, né, durante a época da corrida espacial, da Guerra Fria, levar então, nesse caso aqui era os Estados Unidos, né, a primeira vez que a humanidade iria de fato à Lua. E foi um projeto que foi desenvolvido durante esse período, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, que acabou sendo concretizado no ano de 1969. Então esse projeto ficou muito famoso, que é o projeto Apollo 11, e é claro que tinha uma mulher incrível lá dentro. E ela acabou sendo também creditada por ter criado outros termos muito importantes na computação, que é justamente a engenharia de software. E lá, né, justamente trabalhando na NASA, tudo lá, ela construiu, né, desenvolveu o programa de voo utilizado, né, nesse projeto. Então, a parte de software relacionada ao foguete para ir à Lua foi por conta da Margaret. Mas eu vou contar um pouquinho melhor a história dela. Bom, quando ela terminou de fazer graduação em matemática, junto com seu marido, ela mudou para a cidade de Boston. Lá ela começou um emprego para programação de computadores no MIT, como eu já falei para vocês, que estava com uma parceria, né, super com a NASA para o desenvolvimento de um sistema de orientação e navegação espacial. Então, tinha uma equipe com mais de 400 mil pessoas trabalhando em prol dessa missão, e a Margaret era justamente uma delas que acabou sendo a diretora dessa divisão. E aí, o que acontece? Quando ela estava pensando, né, na programação, desenvolvimento de um sistema que tinha que ser super robusto, super confiável, ela sempre prezou por testes rigorosos e por melhorias que fossem feitas no código para assegurar confiabilidade e êxito. E assim, ela fez com que a humanidade pudesse ir à Lua, porque esse código dela robusto estava preparado para quaisquer desafios, e mesmo na situação lá no momento do lançamento, que estava quase para pousar, ele foi capaz de suportar a sobrecarga que estava existente e priorizar algumas tarefas a serem executadas, que garantiu que de fato houvesse, né, o pouso do módulo na superfície lunar. Que bacana, não é mesmo? Então, fantástica, ela não parou. Depois ela criou uma própria empresa, né, da Hamilton Technologies, que fornece soluções justamente de software para diversos outros setores da indústria. Já publicou mais de 130 artigos, dentre atas, relatórios e muitas coisas bacanas com os projetos que ela trabalhou. E com certeza suas técnicas e ideias se tornaram um marco muito importante para os softwares de computador, que acabaram dando justamente esse real valor, né, para essa área, inclusive dando destaque para uma área muito bacana, que é a área de engenharia de software para essa profissão, tá? E aí a gente chega no nosso desafio, conhecendo um pouquinho da história da Margaret, que foi uma das mulheres sensacionais que escreveu um código incrível, que possibilitou que a gente pudesse ver a Lua, nada mais, nada menos do que a gente poder construir o nosso próprio código um pouquinho. É claro que é um pouco diferente, tá, gente? Mas só um pouquinho, assim, pra gente imaginar como seria a ideia de um lançamento de foguete. Então, vou passar o desafio para vocês. Primeiro, faça um programa para escrever a contagem regressiva do lançamento de um foguete. É tipo aquela história. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e fogo, né? Que tipo, né? Agora o foguete vai ser lançado e ele vai para a Lua e você tá ajudando a Margaret a construir esse programa, tá bom? Você vai ajudar ela a construir esse algoritmo. E nós, claro, vamos utilizar dos nossos laços de repetição, tá bom? Você pode, inclusive, escolher qual estrutura. Poderia ser um for ou um while para poder escrever esse programa, assim como você desejar. E como que a gente poderia fazer isso, né? A gente tem, nesse caso aqui, uma determinada quantidade de vezes, né?
que o programa pode ser impresso, tá? E a gente pode fazer o quê? Ele vai sendo decrementando, né? Então, do 10, 9, 8, 7, 6, enfim. Como que a gente poderia fazer isso? E é claro que eu sou uma boa prof, vou ajudar vocês nesse desafio. Mas primeiro, pausem esse vídeo e pensem como resolver. Depois, vocês vêm comigo aqui que a gente vai entender como fazer resolução. Pois bem, vamos resolver juntos esse problema? Primeira coisa, eu sei quantas vezes que vai ser necessário executar. Então, eu poderia criar uma variável aqui que represente essa contagem regressiva. Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma variável que se chama foguete, tá bom? E aí, eu coloco foguete igual a 10. Então, vai começar lá do 10. E aí, eu poderia usar, digamos aqui, vou usar o while. O while, né, enquanto o x for... X não, né? Nossa variável foguete, é assim que eu coloquei. Se o foguete for menor ou igual a 0, então, enquanto, né, for, nesse caso, maior, né? Então, enquanto o foguete for maior ou igual a 0... Opa, troquei de lugar. Então, maior ou igual a 0, o que vai acontecer? A gente vai printar, nesse caso, a minha variável foguete. E o que acontece, Thalia? Eu começo do 10, não é? Então, eu printei, mas eu preciso ir descendo de 1 em 1. Então, a gente vai usar, aqui nesse caso, foguete, que é igual a foguete menos 1. Decremento. Então, a gente pode fazer desta forma aqui. E aí, eu sei que o último caso que foi pedido, né, pelo nosso algoritmo foi print e falar fogo, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, depois que passou por todo esse while aqui, que nesse caso é a questão dos números, né? Enquanto for justamente maior ou igual a 0, então vai decrementando, mas aí vai chegar até o passo, né? Que vai ficar aqui no máximo em 0. O que acontece? Ele vai imprimindo. E depois eu não coloco o print aqui dentro, tá? Eu coloco do lado de fora, porque se eu colocasse dentro, ele iria imprimir a palavra fogo sempre a cada vez que passasse por um dos números. Então, ele ia imprimir 10 e ia gritar fogo. E imprimir 9, fogo. Não, e aí não pode. O fogo é só após chegar lá no 0, sair do meu laço, né? Sair ali da minha condição vai ser falsa e aí ele imprime fogo. Vamos visualizar essa execução? Então, vejam comigo o passo a passo. Então, vou clicando aqui em Next, olha lá. Então, ele criou a variável, né, que chama foguete, que tem um valor 10 dentro dela, e vai realizar agora a parte do while. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai printar, então o 10 está aparecendo lá na tela. Depois, ele decrementa. Olha que foguete passou a valer 9. 9 é maior ou igual a 0? Sim! Então, por isso que ele voltou lá para a linha 2, né? Ele vai fazer essa comparação e aí ele vai seguindo, ó. Então, ele vai printar o 9, vai decrementar, vai virar 8. 8 é maior ou igual a 0? Sim! E assim ele vai fazendo sucessivamente. Então, olha lá, 8, 7, 6 e assim vai. Até chegar no caso que a gente vai chegar aqui, ó. Olha lá, a gente tem 1. 1 é maior ou igual a 0? Sim. Ele vai printar o 1 e vai decrementar. Então, nesse caso aqui, o valor, né, que a gente tem é 1. Então, 1 menos 1, que vai valer 0. E aí, ele faz, né? O 0 é igual a 0, então ele vai printar o 0 e vai subir lá em cima agora. O foguete vale menos 1. Menos 1 é maior ou igual a 0? Não. Então, ele pula para o print lá de baixo e vai printar o quê? Fogo. Bacana, né? Então, tá aqui o nosso código desse caso aqui simplesinho, saí lá do Python Tutor, fui pro Python IDLE, coloquei aqui para vocês verem. Então, é a representação, nesse caso que eu mudei aqui, coloquei a variável x para vocês verem, né? Que poder receber qualquer nome, como a gente já aprendeu. E neste caso, é fácil, então, de fazer o lançamento de um foguete. Então, continuem se inspirando em pessoas incríveis como a Margaret Hamilton e não desistam da programação. Um grande beijinho e até a próxima aula!